Segundo bloco da excelente entrevista com Guga Stocco, vice-presidente de desenvolvimento de negócios e estratégias do Buscapé Company. Agora é Company. Né? É Company. Então vamos falar agora como é que ganha dinheiro. Né? Eu estava falando aquele exemplo da blogueira de Porto Alegre, que está ganhando muito dinheiro com o blog dela, somente por recomendações de como se vestir, onde comprar as roupas, essas coisas todas. Certamente ela fez isso por brincadeira, certamente não. Eu li que ela fez isso por passatempo, que é uma paixão dela. De repente ela começou a ganhar dinheiro. Fazendo o quê? Vendendo peças íntimas, vestidos, meias, sapatos, etc. E tal. Não é isso? Ela não faria isso sozinha se não fosse uma ferramenta. Nem a Saraiva, pode até fazer, mas a Saraiva também, estou falando da blogueira. Mas você tem Saraiva, Dell, Apple, Walmart, Americanas e Fnac. Mas estou falando de uma pessoa simples. Perfeito. Se no teu DNA tem as ferramentas para que essas multinacionais, empresas enormes, faturam milhões, centenas de milhões por ano, ganhem dinheiro, você consegue fazer uma pessoa simples ganhar muito dinheiro também. Perfeito. Eu acho que um ponto principal, a mesma ferramenta que uma multinacional está usando é a mesma ferramenta que eu vou disponibilizar para aquela blogueira. É a mesma coisa. Então, é óbvio, existe um aprendizado, tem um crescimento nesse processo todo. Só que está ali. Você tem à sua disposição toda a ferramenta e todo o processo para fazer isso acontecer. Não só a ferramenta, como cursos, né? E tudo. Tem uma série de coisas que a gente fornece para que essa pessoa aprenda a vender na internet mesmo. E como é que é essa ferramenta? Como é que funciona? Então, vamos lá. A gente tem, dentro do grupo Buscapé, das 25 empresas que a gente tem lá dentro, a gente tem uma ferramenta que se chama Lomadi. Tá? Na verdade é uma empresa. A Lomadi é uma empresa, tem mais de 50 pessoas, tem mais de 30 desenvolvedores lá dentro, ela atua já na América Latina inteira. Né? É a Lomadi. O Lomadi. Aliás, isso, que é essa ferramenta que a blogueira vai utilizar para poder ganhar dinheiro. Certo. Tá? Então essa ferramenta que a blogueira utiliza, ela está junto com ela, não só tem a ferramenta, como a gente tem a Universidade Buscapé, que fornece cursos para ensinar ela a ganhar dinheiro. Então, ok, como que funciona essa ferramenta? Então, vamos entender agora um pouquinho a fundo como que ela pode ganhar dinheiro com isso. Tá? De um lado, o Lomadi, eu tenho o que a gente chama de publishers. Os publishers são o quê? As blogueiras, são os sites, os portais, quem produz conteúdo. Tá? Do outro lado, a gente tem os varejistas. Tá? Então, estou falando lá de empresas como Americanas, como Saraiva, como Fnac, como Walmart, Girafa, entre outras. Tá? O que o Lomadi faz? É uma plataforma que ele une esses dois públicos, tá? O publisher e o varejo, e propicia que os publishers passem a ganhar dinheiro com o varejo. Então, vamos fazer um exemplo com a blogueira. Então, a blogueira está falando de looks, né, dos looks do dia e etc., em cima disso. Aí ela viu que, poxa, no Brands Club, né, tem as peças com promoção de um look que ela postou, né, naquele blog. Ela pode falar o seguinte, olha, estou falando desse look, essa aqui é uma camisa da Lacoste e etc., que, olha, você pode encontrar, inclusive, com descontos aqui no Brands Club, que está rolando uma campanha. Tá? No blog dela. No blog dela. O que acontece? O usuário do blog dela pode entrar lá e falar, poxa, legal, deixa eu ver o que é isso. Quando ele clica, ele entra nessa oferta que o Brands Club promoveu para ela. Tá? Ela tem uma oferta exclusiva. Ela tem oferta exclusiva. Aliás, isso que o Lomadi faz. Mas é isso que vocês fazem. A gente vira para esses varejistas e fala, me entregue ofertas exclusivas. Para essa blogueira e para todos os outros blogueiros. Para todos os outros. Então, são ofertas que muitas vezes você não encontra no site. Então, é muito interessante que para o usuário dela, ela vai ter ofertas que não tem no site. Mas o cara é obrigado a ir no blog dela para encontrar aquelas ofertas. Então, ela tem um poder muito grande em como usar e que momento que ela decide em usar essas ofertas ou não. Tá? O Brands Club, do outro lado, vai falar, olha, eu vou te pagar uma comissão. Te pago 10%, tá, de tudo que você vender aqui dentro. Tá? Então, ela levou aquele usuário dela, que é o usuário que gosta dela, que confia nela, clicou, foi lá e comprou esse produto no Brands Club, ela recebe esse comissionamento. Tá? E digo mais, se esse cliente comprar mais um monte de produtos dentro do Brands Club, ela também recebe o comissionamento. E se ele voltar na outra semana, também recebe, porque a gente tem o que a gente chama de janela de comissionamento, que é o período, né, do começo ao fim que está valendo, que aquele usuário entrou naquele blog ou entrou naquele site, e é o período que está valendo o comissionamento. Pode ser 30 dias, por exemplo.
Tá? Ou seja, ela só tem que se preocupar em escrever, em prestar uma boa informação e em Pro ter usuário dela. usuários do portal dela, os views, né? Quanto mais tiver, mais vender. E quanto mais oferta tiver, mais ela nas ganha. redes sociais vão impulsionar para que ela ganhe Exato. mais. E cabe Mas a o trabalho ela... dela é fazer direitinho, trabalhar direito. Isso, e cabe a ela escolher que a oferta é boa ou não também, né? Então, aquela história que eu falei da confiança do usuário, se o blogueiro confia, se o usuário confia no blogueiro, ela vai vender mais, porque ela não vai colocar qualquer Mas coisa ela lá. não precisa se preocupar em sair de lá, parar de escrever, ir na loja, me dá um desconto, não precisa fazer nada disso. Nada. Clicou, Vocês fazem isso, essa faz ferramenta tudo. para ela. Tá? E isso se aplica para qualquer tipo de atividade. Então, e aí começa uma coisa interessante, né? Que é o seguinte, a gente está falando, de publishers. Então, no primeiro momento, quando você vê os portais, né? Poxa, eu tenho os portais, aqui MSN é um bom exemplo. Depois você tem uns sites verticais, né? Sites, por exemplo, o Jovem Pan tem um site vertical importante. Depois você tem o blog, né? O que está acontecendo hoje em dia? Está acontecendo um fenômeno onde você pode ser um publisher sem necessariamente ter um blog. Ou a sua rede social passa a ter mais audiência do que o seu blog. E aí misturou as coisas um pouco. Falar, quer dizer então que minha conta do Facebook, ou do Twitter, ou do Tumblr, não importa, tem mais audiência que o meu blog? Ok. Como que eu faço então para continuar ganhando dinheiro com isso? A gente tem as ferramentas para que isso possa acontecer também. Então, da mesma forma que funciona dentro do site, funciona dentro da rede social. Tá? Então, quer dizer... Você, na rede social, ela pode recomendar que tem um tênis novo, lindo, branquinho, amarelinho e tal, na loja tal. Vocês já falaram com essa loja, ela tem a comissão da loja garantida, e vocês também, evidentemente. A gente também, só que ela tem a oferta exclusiva. Então, e o varejista vende. O varejista vende. É bom para todo mundo, porque o varejista vende, ele só paga a comissão se vender, então ele não precisa pagar antes, então a publicidade que a gente chama de CPA, custo por aquisição, tá? Então ele não precisa pagar com antecedência. Para a blogueira é bom, porque se ela tem o seu público e aquele público tem ofertas exclusivas, ele vai continuar procurando ela para ter aquelas ofertas, porque ela não está disponível no site. É só dentro do Lomadi, onde ela pode pegar essas ofertas. Tá? Então é bom para ela e é bom para o público. Né? Então, quer dizer, todo mundo meio que é uma ferramenta e é um modelo de negócio que é bom para todos. Sem precisar ter loja. Não precisa ter loja, exatamente. De rua, essas coisas todas. Agora, você tem ideia de quanto movimenta esse mercado? Não? Olha, esse mercado nos Estados Unidos, ele é um mercado de quase 2 bilhões já. Tá? No Brasil, a gente tem uma peculiaridade que é o seguinte, nós somos os líderes desse mercado e só o Buscapé que faz isso. Eu não consigo abrir os números do Buscapé, porque é um número que muitas pessoas querem saber. Mas eu posso te falar que desses sites dos varejistas, muitos deles dependem da gente, né? E boa parte do faturamento deles é oriundo dessa ferramenta. Então, a gente está falando de números grandes já desse mercado. Tá? O mercado mudou muito, né? Antes você tinha que ter a loja de rua, tem que fazer o cara na porta da loja, que nem a novela, né? Exato. Entra aqui agora, compra isso, não precisa mais. Exato. Mas nada disso, a pessoa pode vender através de uma ferramenta social. Uhum. É isso. Me parece que você tem alguns depoimentos, eu queria aproveitar, pegar um mais curtinho agora, de alguns blogueiros, é isso? Isso, a gente faz um trabalho muito forte com os blogueiros, né? Com os desenvolvedores, né, que são as pessoas que programam aplicativos para melhorar os blogueiros a vender, e com o público em geral. Então a gente participa dos eventos, sempre ensinando. Então a gente tem aí algumas pessoas falando sobre a ferramenta, falando como que eles ganharam dinheiro com ela, inclusive. Vamos ver uma menorzinha, depois a gente volta no terceiro bloco. Vamos lá então. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Paulo Fernandes, eu sou da Movinon, uma empresa de desenvolvimento de sites, sistemas aí com foco em WordPress. Uma parceria do Buscapé e do eMasters aí me convidaram para um café da manhã, um café com developers. Eu vim, encontrei um pessoal bem forte na comunidade WordPress e foi bem legal aí que a gente debateu de bastante assuntos. Falamos de bastante coisa, falamos da iniciativa da Lomadi. E, é muito legal, é muito bacana, quem tiver a oportunidade aí de conhecer, lomadi.com, é um negócio show. É isso, o Guga, ou seja, vocês fazem alguns eventos
onde essas pessoas frequentam e podem fazer. Esses blogueiros podem ter cursos, né? Vocês fazem cursos sobre como aumentar a audiência, faz isso também, não é isso? Isso, como aumentar a audiência. Nesse exemplo até que a gente viu, o que que era? Lá a gente chamou os desenvolvedores. Uma comunidade de WordPress, que é uma comunidade que desenvolve blogs, né? O que acontece? As pessoas procuram eles para desenvolver o blog delas. Então, a gente já ensina a comunidade a desenvolver o blog já com toda a ferramenta de monetização por trás. Então, já sai com o blog pronto e faturando. Ou seja, vocês não têm só uma atitude passiva, vocês têm uma atitude ativa, de ativação, né? Ou seja, instruir as pessoas, ensinar como é que se faz, para cada vez eles poderem desenvolver os seus negócios e vocês também ter esse negócio milionário que vocês têm. Exato. Não é isso? Então, agora, o segundo bloco terminou, Guga? Nós vamos para o terceiro bloco, você acessa o portal da Plan, que nós vamos continuar falando como buscar dinheiro pelo Buscapé. Perfeito. Até já.